Bom, hoje nós vamos lá para o Antigo Testamento, vamos falar de um rei muito importante na história da nação de Israel, na realidade do povo de Judá. Mas antes da gente entrar no texto propriamente dito, queria pensar com os irmãos a respeito de uma verdade que costumeiramente somos afligidos. Sempre quando nós citamos um pouquinho a respeito dos reis de Israel, sempre quando nós vamos ter alguma aula específica sobre isso, ou alguma mensagem específica, a frase que surge na nossa mente é essa daqui, apresentada aqui no slide. E fez o que o Senhor reprova. E de fato, irmãos, quando nós olhamos para os livros de 2 Reis, na realidade Reis inteiro e Crônicas, a maioria daqueles que estão sendo ali contadas as suas histórias, nós temos o relato bíblico de que esses reis, esses homens fizeram aquilo que desagradou o Senhor. Nós observamos ali uma sequência de reinados, onde Deus foi deixado de lado por esses reis, e juntamente com o povo se corromperam e se afastaram do Senhor. Mas é interessante, irmãos, que também nos nossos dias, essa frase acho que nunca foi tão real. Felizmente, ainda hoje encontramos exemplos de homens que se apresentam como servos de Deus, como homens e mulheres convertidas, pessoas que pregam a palavra, que falam do nome de Jesus lá fora, mas por meio dela mesma, por meio da própria palavra que pregam, têm as suas vidas e seus ministérios reprovados pelo Senhor. Isso tem me incomodado um pouco, irmãos. Na verdade, eu tenho pensado um pouco a respeito disso nos últimos dias. Onde estão os homens de referência no meio do povo de Deus? Onde estão os fiéis? Aqueles que, em hipótese alguma, vão se envaidecer diante das propostas aí carnais, infelizmente, às vezes denominadas evangélicas, ou utilizadas a palavra gospel. Onde estão aqueles que vão se manter fiéis diante das propostas mundanas de abandonarem ao Senhor para satisfazerem os desejos do seu próprio coração? Mas, irmãos, há um pequeno equívoco também da nossa parte quando olhamos para esses livros e para esses homens do Antigo Testamento. Porque nem todos os reis se corromperam. Alguns desses homens relatados nas Escrituras se mantiveram íntegros e firmes em suas convicções e no propósito que Deus havia levantado para eles. Em 2 Reis, capítulo 18, capítulo 19, os irmãos ainda não precisam abrir não. Nós encontramos o relato da vida desse rei Ezequias. Esse homem foi filho de Acás, e os irmãos já conhecem um pouco da história desse homem, terrível rei de Judá. Ezequias reinou sobre Judá por 29 anos, mas principalmente, Ezequias fez o que o Senhor aprovava. Sendo assim, eu queria pedir para os irmãos abrirem suas Bíblias em 2 Reis, capítulo 18. Por favor. Nós vamos ler 3 textos, irmãos, de 2 Reis. O primeiro deles é 2 Reis, capítulo 18, os versículos de 1 a 8. 2 Reis, capítulo 18, versículos de 1 a 8. Diz assim: No 3º ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Ezequias, filho de Acás, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Abia, filha de Zacarias, e ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, seu predecessor. Removeu os altares idólatras, quebrou as colunas sagradas, derrubou os postes sagrados.
despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois até aquela época os israelitas lhe queimavam incenso. Era chamada Neustã. Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Nunca houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes, nem depois. Ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo. Obedeceu aos mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. E o Senhor estava com ele. Era bem-sucedido em tudo o que fazia. Rebelou-se contra o rei da Síria e deixou de submeter-se a ele. Desde as torres das sentinelas até a cidade fortificada, ele derrotou os filisteus até Gaza e o seu território. Agora nós vamos para o capítulo 19, versículo 1 e 2. Diz assim: Ao ouvir o relato, o rei Ezequias rasgou suas vestes, pôs roupas de luto e entrou no templo do Senhor. Ele enviou o administrador do palácio, Eliaquim, o secretário Sebna e os sacerdotes principais, todos vestidos com panos de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós. E agora nós vamos para o versículo 14 até o versículo 19. Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Então subiu ao templo do Senhor e estendeu-a perante o Senhor. E Ezequias orou ao Senhor: Senhor, Deus de Israel, que reinas em teu trono entre os querubins. Só tu és Deus sobre todos os reinos da terra. Tu criastes o céu e a terra. Dá ouvido, Senhor, e vê. Ouve as palavras que Senaqueribe enviou para insultar o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis assírios fizeram de todas as nações e seus territórios um deserto. Atiraram os deuses delas no fogo e os destruíram, pois não eram deuses, eram apenas madeira e pedras moldadas por mãos humanas. Agora, Senhor Deus, Senhor nosso Deus, salva-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar ao nosso Senhor. Deus, muito obrigado pela tua palavra e nós clamamos que o Senhor fale aos nossos corações, Deus querido. Que de fato o Senhor nos incomode nas áreas que precisam ser tratadas nessa noite. Que o Senhor nos encoraje, Senhor Deus, nas áreas que precisam de mais lutas, mais empenho da nossa parte. E o Senhor nos ajude, Deus querido, a permanecer firme, Deus, caso estejamos acertando, Deus. Fala ao nosso coração. O Senhor me use, Deus querido, para trazer a palavra a esses queridos irmãos, Deus. No nome santo de Jesus que eu oro e agradeço ao Senhor. Amém. Meus irmãos, esses textos que nós acabamos de ler, na realidade o relato sobre a vida de Ezequias, são relatos que nos desafiam. Quando eu estava lendo esse texto, eu fui tremendamente desafiado a pensar e a desejar fazer aquilo que o Senhor aprova. Eu terminei a leitura, terminei o tempo aqui de devocional para preparar essa mensagem. Eu orava ao Senhor pedindo: Senhor, me ajuda a fazer aquilo que o Senhor de fato se agrada, aquilo que o Senhor aprova. Mas algo veio na minha mente: como? Como eu vou fazer aquilo que o Senhor aprova? O meu desejo de fato é agradar a Deus. Mas, Senhor, eu preciso saber aquilo que de fato te agrada. Meus irmãos, Ezequias, por meio das atitudes importantes e práticas, agradou o Senhor. Ele foi aprovado por Deus, tornando-se não apenas agradável aos olhos do Senhor, mas referência para os demais homens de Deus. E é exatamente isso que eu gostaria de observar com os irmãos nessa noite, baseado nesses 3 textos que nós trabalhamos. Atitudes importantes e práticas que levaram Ezequias a agradar ao Senhor e que vão nos auxiliar também nessa luta, nesse processo de santificação, para que o Senhor, ao contemplar a nossa vida, se agrade de nós. E a primeira atitude prática, importante e prática, tomada por Ezequias, por favor, Felipinho, é que Ezequias serviu unicamente ao Senhor. E eu queria que os irmãos, por favor, mais uma vez lessem comigo, capítulo 18, os versículos de 1
a 4. Na realidade, irmãos, do versículo 3 em diante, 3 e 4, diz o seguinte: ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, seu predecessor. Removeu os altares idólatras, quebrou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados. Despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois até aquela época os israelitas lhe queimavam incenso. Era chamada Neustã. Versículo 7 também, irmãos. Parte B. Rebelou-se contra o rei da Síria e deixou de submeter a ele. Desde as torres das sentinelas até a cidade fortificada, ele derrotou os filisteus até Gaza e o seu território. Meus irmãos, de fato, Ezequias tomou uma primeira decisão, uma primeira atitude que vinha de encontro àquilo que Deus estava estabelecendo no seu coração. Ezequias decidiu servir unicamente Deus. E eu vou fazer uma afirmação para os irmãos. Para Israel, irmãos, servir unicamente a Deus sempre foi um problema. Quando a gente olha desde lá de Gênesis, na verdade desde o estabelecimento da nação, sempre foi um problema para o povo manter um serviço único a Deus. Algo que fosse destinado somente para agradar ao Senhor. A nação, irmãos, com o exemplo e com a permissão de Acais, nesse texto aqui, eles haviam trazido para o meio de Israel as imagens dos deuses pagãos, os ídolos dos deuses ali em volta, né, das nações vizinhas, influenciados por essa convivência com essas nações idólatras. E Acás, irmãos, dentre muitos atos, ele chegou a sacrificar uns dos seus filhos em favor desses deuses ímpios, imitando alguns dos costumes praticados por essas nações idólatras. Os irmãos têm base para isso no capítulo 16, versículo 5 de 2 Reis. Acais, ele instituiu na nação de Israel a queima de incenso como forma de adoração a esses deuses pagãos. E como se não bastasse, irmãos, em determinado momento, quando então Judá entra em guerra com alguns dos povos vizinhos, em aliança com o rei de Israel, Judá decide se associar com a Síria. Que mais para frente, se os irmãos continuarem lendo 2 Reis, os irmãos vão perceber que a Síria se torna um problema seríssimo para Judá. E foi exatamente nesse contexto de desastre espiritual, desastre político, desastre nacional, que nasce e cresce Ezequias. Meus irmãos, dentro da cultura judaica, na realidade dentro da cultura dos reis daquela época, como o sucessor ao trono, aquele que então tomaria o lugar do rei, ele deveria seguir os últimos passos do último rei, dando continuidade às realizações, às alianças que o seu antecessor havia conseguido. Mas quando olhamos para o relato sobre o ministério, a vida, o reinado de Ezequias, nós vemos que, ao contrário de Acás, o seu pai, Ezequias amava, temia e servia a Deus. Não apenas por palavras, irmãos. Não era apenas um reino conhecido por um rei que proclamava ser servo do Deus vivo, mas as ações de Ezequias demonstravam o Deus que ele servia. Versículo 4, os irmãos podem acompanhar comigo, eu também coloquei aqui para que os irmãos acompanhem. O texto nos mostra algumas das ações imediatas de Ezequias. Ezequias, então, quando ele toma, né, ou ele sobe ao reinado, ele remove os altares idólatras do meio da nação ali de Judá. Ele identifica o pecado, a idolatria, e ele decide exterminar aquilo. Retirar definitivamente do meio do povo aquilo que fazia com que o povo adorasse outros deuses e não unicamente o Deus das Escrituras. Ele também decide quebrar as colunas sagradas, irmãos. Isso demonstrava, de fato, o quanto ele não cria na existência desses demais deuses. O quanto ele rejeitava e repudiava as práticas pagãs tomadas pelos servos de Deus.
Ezequias também decide derrubar os postes ídolos, mostrando ao povo a ideia de tirar a força que esses altares idólatras exerciam sobre a nação de Israel. E o texto também diz para a gente que ele quebra a serpente de bronze construída por Moisés, que anteriormente era sinônimo de salvação, de libertação, de ação da parte de Deus para o povo desobediente lá no deserto, mas que arrependido pudessem desfrutar da misericórdia, mas que com o passar do tempo se tornou objeto de culto, de adoração. Por meio dessas 4 ações, irmãos, não tem como a gente negar que as ações de Ezequias geravam testemunho. Não havia no espaço, no coração, na vida desse rei, para servir um outro Deus que não fosse unicamente o Senhor. E eu me perguntava, somos idólatras? A resposta, infelizmente, é sim. Talvez não mais idólatras como costumeiramente tratamos esse assunto. Somos livres das imagens, somos livres de deuses falsos. Ninguém aqui provavelmente ainda mantenha lá algum tipo de imagem de escultura feita de barro, de madeira, nada disso. Mas sem dúvida nenhuma, irmãos, ainda lutamos com a idolatria no nosso coração. Porque ainda continuamos dividindo o nosso serviço, a nossa adoração, a nossa dependência entre Deus e as coisas que a carne ainda me oferecem, que o meu coração ainda anseia e que é contrário à vontade do Senhor. Queria que os irmãos observassem aqui comigo que a princípio o compromisso de Ezequias, do rei Ezequias, não era com a sua linhagem. Eu disse aos irmãos que havia um costume de que o rei que então sucederia o rei morto ou o antigo, ele deveria dar continuidade, mas no caso aqui de Ezequias, o primeiro compromisso, o compromisso inicial dele, não era com a sua linhagem, ou não era com a nação de Israel, com seus servos, com o seu pai Acás, mas com o Senhor. Mas quantas vezes, irmãos, permitimos que a nossa linhagem, os nossos filhos, o nosso trabalho, o nosso lazer, a nossa casa, às vezes o nosso ministério, a igreja, o nosso namorado, namorada, marido, esposa, bens, trabalho, dinheiro, ocupem o lugar de Deus no meu coração e faça com que eu divida o meu serviço entre Deus e a carne. Seja sincero. Você ainda é idólatra? Com quem ou com o que você tem dividido o seu serviço, a sua adoração, a sua devoção que deveria ser unicamente ao Senhor? Quem é que costumeiramente ocupa o lugar de Deus no seu coração? E uma segunda pergunta que eu queria fazer aos irmãos. Mesmo depois de ter identificado o ídolo, o poste sagrado, aquilo que costumeiramente nos afasta de Deus, você tem se conformado em dividi-lo com o pecado? Quantos reis da Síria, irmãos, têm se levantado na minha e na sua vida com a nossa permissão? E tem nos feito abandonar o nosso Deus? Quantos postes sagrados, mesmo às vezes que a gente acha que são pequenininhos, que a gente pode conviver numa boa com eles na nossa vida cristã, que ainda guardamos e que não podem ser tocados?
Deus aprovou a vida de Ezequias. Mas Deus aprovou a vida de Ezequias porque viu o desejo de Ezequias de servir unicamente ao Senhor, de adorar unicamente ao Senhor, de viver de fato devoto unicamente a Deus. E eu queria perguntar mais uma vez aos irmãos, hoje Deus olhando para a sua vida, para o seu coração, para o seu serviço, Deus te aprovaria? A primeira atitude importante e prática que nós vimos aqui do rei Ezequias, que fez com que Deus olhasse para a vida desse homem e de fato se agradasse, porque Ezequias estava fazendo aquilo que o Senhor aprovava, é que Ezequias decidiu servir unicamente ao Senhor. Sirva unicamente ao Senhor. A segunda atitude importante e prática que fez com que Ezequias agradasse a Deus é a seguinte: Ezequias confiou unicamente no Senhor. Acompanha comigo os versículos de 5 a 7, ainda do capítulo 18. Diz o seguinte: Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Nunca houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes nem depois dele. Ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo, obedeceu aos mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés, e o Senhor estava com ele. Era bem-sucedido em tudo o que fazia. Meus irmãos, Ezequias não apenas servia unicamente ao Senhor, mas ele confiava unicamente na sua pessoa, no seu poder, na sua misericórdia. E isso faz toda a diferença, irmãos, na hora de servirmos a Deus e de fato contarmos com que Deus tenha se agradado ou esteja se agradando da nossa vida e do nosso serviço. Ezequias, ele era convencido, irmãos, de que as promessas que Deus havia feito para Israel, para Judá, as promessas vindas do Senhor, eram verdadeiras e iriam se cumprir. Então não havia espaço para dúvida, não havia espaço para buscar algum tipo de segurança fora da presença e das promessas do Senhor. Ah, irmãos, quantas vezes a gente tenta procurar alguém entre os homens que talvez desejamos que tenham mais autoridade, ou palavras mais adocicadas, ou algum tipo de resposta rápida para as nossas necessidades ou anseios do nosso coração. Ezequias não. Ezequias estava convencido de que as promessas do Senhor eram verdadeiras e iriam se cumprir. Interessante, acompanhe comigo no versículo 5, a Bíblia ressalta uma qualidade espiritual de Ezequias, afirma que nunca houve ninguém como ele entre os reis de Judá, nem antes e nem depois. Inclusive o texto fala que ele fez aquilo que o Senhor aprovava como seu antecessor Davi. Mas a Bíblia ressalta aqui para a gente que no quesito fidelidade, no quesito serviço, no quesito confiança, estabilidade, nunca houve alguém como o rei Ezequias, nem antes e nem depois, entre os reis de Judá. Já imaginaram Deus dar testemunho da nossa vida dessa forma, irmãos? Já imaginaram se Deus pudesse vir aqui à frente agora, né? Se estivesse aqui e fosse falar da nossa vida, do nosso coração, das nossas atitudes que têm demonstrado confiança, e Deus testemunhasse exatamente como testemunhou da vida de Ezequias. Deus falaria, sem dúvida nenhuma, que a sua confiança tem produzido lealdade, Deus de fato daria testemunho para todos os demais irmãos aqui, que a sua confiança tem produzido seriedade cada vez maior com a palavra pregada, com aquilo que temos aprendido e recebido do Senhor, com a luta que travamos diariamente com o pecado no nosso coração.
Deus de fato daria contas da minha vida, um bom testemunho para os irmãos, falando da firmeza, da minha convicção, da minha fé, da minha confiança. A confiança de Ezequias, irmãos, ela não vinha, ela não nasceu da sua capacidade de realização. A confiança de Ezequias não provinha, de repente, de bons testemunhos à sua volta, de pessoas ali, então, que haviam feito grandes coisas, porque o seu pai, aquele a quem ele deveria copiar, tinha sido um desastre. A confiança de Ezequias em Deus, unicamente em Deus, não provinha das suas riquezas, mas vinha do Senhor. E isso o moveu nas decisões tão sérias que ele tomou diante de Judá. Isso me faz pensar em nós, irmãos. Quando nós olhamos para algumas pessoas à nossa volta, e que nós identificamos essas pessoas como crentes mais frágeis, fracos, com corações de repente divididos, ou ainda mesmo constantemente sendo alimentados pela palavra, têm tomado decisões enganosas. Temos que de fato reconhecer que o problema não está naquilo que é externo, nas pessoas que rodeiam esses crentes. O problema está onde esse querido irmão ou eu tenho depositado o meu coração. O texto também nos informa que Ezequias se apegou ao Senhor. Ezequias não deixou de seguir Deus nem um dia da sua vida. Obedeceu aos mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés, colocou os mandamentos, a palavra de Deus, como prioridade. Eu queria afirmar algo aos irmãos: confiança é sinônimo de obediência. Falar que a gente confia em Deus, falar que de fato a gente entrega todas as coisas na mão de Deus, falar que nós cremos no seu poder, na sua misericórdia, mas a gente não tem um íntimo relacionamento com a palavra, a gente não coloca em prática aquilo que aprendeu, irmãos, estamos mentindo. Quanto mais eu conheço do Senhor, quanto mais eu me envolvo com a palavra, mais o meu coração estará protegido da corrupção e do engano. Menos eu vou querer saciar os desejos da minha carne, e mais prazer terei em depositar a minha alegria, as minhas expectativas, os meus sonhos, unicamente no Senhor. Talvez seja uma boa resposta essa de hoje, para caso você esteja vivendo a sua vida espiritual frustrado, cansado, angustiado. E como consequência dessa busca da parte de Ezequias, o texto ainda afirma para a gente que o Senhor estava com ele e era bem-sucedido em tudo o que fazia. Meu querido irmão, responda com amém ou então fique no silêncio. Você quer ser bem-sucedido? Amém ou não? Eu vou fazer essa pergunta de novo. Você quer ser bem-sucedido? Em tudo que você fizer, amém ou não? Então confie unicamente no Senhor e obedeça sem questionar a sua palavra. Mas tem algo interessante nesse texto, não para por aí. Ezequias também sabia da aliança que havia sido feita ali entre Acaz, o seu pai, entre a nação de Judá, junto ali com Israel, também no momento de cegueira espiritual, onde foram buscar um tipo de auxílio na Assíria, deixaram de confiar no Senhor, nas suas promessas, e depositaram então toda a sua expectativa, todos os seus projetos nas mãos dos ímpios. Ezequias sabia que essa quebra de relacionamento, irmãos, agora com a Síria, era algo de
extrema necessidade e urgência. Ezequias identifica que o povo de Judá havia deixado de depositar a sua confiança, a sua esperança, a sua alegria unicamente aos pés do Senhor, e haviam se entregado então essas alianças com povos vizinhos. E mesmo então, agora identificando, o povo continuava mantendo aquele vínculo de uma certa amizade, de um certo respeito. Eu te dou algumas coisas que você deseja, enquanto isso você sacia algumas necessidades aqui de guerra que nós precisamos. Ezequias sabia que a quebra de relacionamento com a Síria era algo necessário e urgente, para que Judá, para que o povo de Deus voltasse aos caminhos do Senhor e voltasse a desfrutar da liberdade que somente Deus podia dar para a nação. Não adianta identificar, irmãos, as áreas que estamos pecando contra o Senhor. Não adianta simplesmente a gente identificar aquilo que não agrada a Deus, aquilo que não, de fato, não encoraja a vida dos meus irmãos, não abençoa os outros, que não é testemunho para aqueles que ainda não conhecem a Deus, e simplesmente chegar na presença de Deus e dizer, olha, Senhor, eu estou arrependido, mas eu vou continuar assim. Eu estou arrependido, mas eu vou continuar praticando quando ninguém estiver olhando, Senhor. Quando não tiver ninguém da igreja perto, eu continuo fazendo as mesmas coisas. Quantas vezes, irmãos, detectamos áreas que nós sabemos que não estamos honrando a Deus? Lugares que frequentamos que Deus não compactua com aquilo. Relacionamentos que mantemos que não agradam ao Senhor, pelo contrário, o desonram. Quantas vezes sabemos que essas áreas nos impedem, têm nos impedido de crescer, de ser bênção no meio do povo de Deus, de fato ter autoridade para pregar o Evangelho para as pessoas que ainda não o conhecem, mas nos mantemos escravos do pecado, porque não tomamos a decisão de abandoná-las. E se os irmãos são tão bons quanto eu para o pecado, criamos, inúmeras justificativas para que de alguma forma, mesmo a minha consciência, a palavra de Deus mostrando o meu erro, a minha consciência tratada pelo Senhor, esteja acusando como eu sou bom para manter essas áreas bem vivas em mim. E Deus continuando sendo apenas um mero espectador, desonrado, assistindo sem dúvida nenhuma as ruínas que eu estou ali me entregando, por causa da minha desobediência. Se eu perguntar para os irmãos, você quer estar perto de Deus? Qual vai ser a resposta do irmão? Sim. Se eu perguntar para os irmãos, nós queremos as bênçãos de Deus para que tudo que a gente faça seja bem sucedido, a resposta dos irmãos vai ser? Sim. Mas se eu perguntar para os irmãos, queremos de fato confiar unicamente a nossa vida nas mãos do Senhor? E essa minha pergunta não tem a ver com intenção. Tem a ver com ações importantes e práticas que farão com que Deus olhe para a nossa vida e nos aprove como servos. Por favor, Filipinho. Quer ser bem-sucedido em tudo que fizer? Por favor, Filipinho, volta uma. Isso. Quer ser bem-sucedido em tudo que fizer? Qual é a resposta, irmãos? Vamos ler juntos? Confie unicamente no Senhor e obedeça a sua palavra. A gente não pode também olhar aqui para esse texto e pensar que era fácil para Ezequias. Ah, ele não confiava, ou ele confiava em Deus porque estava tudo bem à sua volta. Se os irmãos lerem a sequência, e eu queria desafiar os irmãos a isso na sua casa, depois lerem o capítulo 18, 19, 20, de 2 Reis inteiro, os irmãos vão perceber que logo após Ezequias rejeitar a idolatria no meio da nação de Judá, quando Ezequias decidiu recusar servir o rei da Síria, uma avalanche de pressões, aflições, momentos de angústia vieram sobre Ezequias e a nação de Judá.
Você tem base para isso no versículo 13 do capítulo 18, depois dos versículos 17 até o 37. Ezequias ele não estava apenas pronto, irmãos, para resistir às pressões, para confiar unicamente no Senhor, quando tivesse tudo bem. Um dos propósitos de Ezequias também era encorajar a nação de Judá a permanecer fiel no Senhor. Ele era o rei. Ele precisava ser referência nessa área. Na realidade, a aplicação dessa parte do texto, não na condição de reis, mas na condição de servos do Senhor, eu queria perguntar aos irmãos, você tem agido dessa forma? Pela sua confiança em Deus, outros à sua volta têm permanecido em pé e sido melhores para o Senhor hoje do que foram ontem? Porque naturalmente, normalmente, encontramos as pessoas que pelo seu testemunho derrubam outros. O meu desafio nesse trecho da palavra é que a gente diante do Senhor, a gente se questione, Senhor, eu tenho de fato confiado unicamente em Ti e tenho obedecido a Sua palavra ao ponto das pessoas à minha volta permanecerem em pé pela minha referência, pelo meu bom testemunho, pelo amor que eu sinto ao Senhor e demonstro pelas minhas práticas. De fato, meu querido irmão, a sua confiança é única em Deus e de fato Deus tem te aprovado. Nós olhamos então aqui até agora duas atitudes importantes de Ezequias, atitudes necessárias para que Deus olhasse para Ezequias, se agradasse da vida dele e o aprovasse como servo. Mas eu queria chamar a atenção dos irmãos para mais uma atitude de Ezequias. Por favor. Ezequias permaneceu unicamente no Senhor. Irmãos, tomar grandes decisões às vezes é fácil. Mas o complicado, irmãos, é permanecer crendo. Eu não sei com quem eu estava falando essa semana, acho que foi com o Filipinho. E nós estávamos na semana passada, nós paramos para orar ali, um pelo pedido do outro, um pela necessidade do outro. E o Filipinho falou, nossa, pastor, essa semana nessa área eu tive lutas. Eu falei, mas é impressionante, quando a gente toma a decisão, a gente identifica o pecado, o ídolo, aquilo que a gente estava mantendo ali, que estava nos afastando do Senhor, a gente retira, confessa, abandona. Meus irmãos, a pressão ela é grande. Permanecer crendo, permanecer unicamente no Senhor, confiante, obediente, é um grande desafio para o servo de Deus. Mas Ezequias nos mostra aqui que ele havia decidido retirar do reino de Judá tudo aquilo que ofendia a Deus a qualquer custo. Ele havia rejeitado a conduta pecaminosa do seu pai, instaurando agora princípios e mandamentos do Senhor novamente. E com isso ele havia se rebelado contra o Império Assírio, que no momento dominava sobre Judá. Mas com essas decisões santas, espirituais, que agradavam ao Senhor, vieram as pressões, as dificuldades, as consequências. Eu afirmo aos irmãos, nem sempre a obediência vai trazer para os irmãos dias tranquilos. Nem sempre. A obediência, às vezes, viver de forma obediente, às vezes, é assinar um compromisso de guerra e talvez dias de choro, de pranto, de grandes aflições, de perca talvez de alguns relacionamentos. Mas para aquele que confia unicamente no Senhor, para aquele que serve unicamente ao Senhor,
Permanecer nas decisões tomadas unicamente no Senhor, irmãos, é alegria, é sinal de alegria em saber que Deus estará conosco diante das pressões, das dificuldades e suprirá cada área de necessidade do nosso coração. Quando o rei da Síria soube, irmãos, aqui agora nós estamos no capítulo 19, quando o rei da Síria soube que Ezequias estava juntando Judá para se rebelar contra ele, ele enviou um exército para pressionar Ezequias, que ao invés de se entregar, Ezequias ele passa a tomar algumas decisões importantes, que mais uma vez honraram e agradaram ao Senhor. Por favor, Filipinho. Primeiro passo, Ezequias buscou o consolo na casa do Senhor. Capítulo 19, versículo 1, a parte C, diz assim: e entrou no templo do Senhor. Normalmente decidimos confiar unicamente no Senhor, decidimos servir unicamente ao Senhor, identificamos o problema, confessamos, abandonamos o pecado, então as pressões vêm, e vêm de fato com o propósito de nos desanimar, e sabe quais são as primeiras coisas que passam na nossa cabeça? Eu não vou mais na igreja. Eu não vou ler mais a palavra porque não adianta. Ou então vou procurar alguma igreja que traga alguma coisa nova para mim, alguma coisa que, sei lá, contrário ali, que está sendo pregado ali na frente pelos pastores. A Bíblia diz para a gente que uma das primeiras atitudes, após a pressão dada pelo rei da Síria, Ezequias buscou o consolo na casa do Senhor. O local onde ele iria se alimentar, o local onde ele demonstraria a Deus toda a sua confiança, toda a sua prostração, toda a sua obediência e o quanto ele aguardava e esperava pela resolução vinda do Senhor. Segundo passo, capítulo 19, versículo 2, diz o seguinte: ele enviou ao administrador do palácio Eliaquim, os secretários Sebne e os sacerdotes principais, todos vestidos com um pano de saco, e o profeta Isaías, filho de Amós, ele vai buscar conselho, auxílio de crentes mais maduros na fé. Ele junta aquelas pessoas que provavelmente iriam auxiliá-lo na batalha, na luta pessoal, para que ele permanecesse unicamente no Senhor. Irmãos, nós precisamos dessas pessoas à nossa volta. Nós não temos como lutar sozinhos. Não temos como permanecer em pé sozinhos. Terceiro passo. Está ali. Buscou novamente o Senhor. Ele foi para a igreja de novo. Mas agora ele vem e se joga aos pés de Deus. Capítulo 19. Versículos 14 até o 18, os irmãos têm base para isso. Quarto passo, Ezequias estava preocupado primeiramente com o Senhor e com a sua glória. Provavelmente algumas lutas, medos, provavelmente ali lutando contra a ansiedade do seu coração de tentar resolver pela sua própria força, provavelmente. Mas Ezequias se lembra de que ele deveria permanecer confiando e servindo unicamente ao Senhor. Meus irmãos, não tem espaço aqui para desespero, não tem espaço aqui para tomada de decisões humanas. Nós não vemos aqui Ezequias revidando os insultos, mandando cartinha lá para o rei da Síria, respondendo no Facebook com palavras grosseiras, Facebook da época. Nós encontramos aqui um homem independente, submisso e confiante em Deus. Por favor, Filipinho. O desafio, irmãos, não é de somente tomarmos decisões corretas. Às vezes é até fácil tomar decisões corretas. Provavelmente você está me ouvindo falar e tem áreas que Deus está trazendo ao teu coração e você está tomando uma decisão correta agora. Mas daqui a pouco nós vamos orar e você vai pedir ao Senhor: Senhor, me ajuda não apenas a tomar uma decisão correta, mas me ajuda a ser constante.
Me ajuda a permanecer nessas decisões. Me ajuda a não abrir mão delas por absolutamente nada, Senhor. Independente se vão vir dificuldades, problemas, ou se vai vir um momento tranquilo. Meu querido irmão, você já tem permanecido firme naquilo que anteriormente, que nessa semana, você decidiu abandonar? Estar firme, irmãos, é estar sensível ao pecado. Estar firme, é estar pronto para lutar contra ele no Senhor. É dispor a revirar e encontrar aquilo que na nossa vida, no nosso coração, não está de acordo com a aprovação do Senhor e colocar para fora. Eu não posso deixar nenhum resquício de poste sagrado nenhum. Nenhum tipo de vínculo que vá de alguma forma me contaminar ou trazer à minha mente o desejo de praticar aquilo que é enganoso. Deus nunca nos abandona, irmãos. Deus jamais vai deixar de falar conosco nas nossas lutas, nas nossas aflições, principalmente se o intuito meu e seu nessas lutas visa a glória e a honra do nosso Deus. Quando os oficiais de Ezequias chegam até Isaías, irmãos, Deus já havia falado ao coração dele, e ele ali havia dado uma palavra de conforto e de encorajamento a Ezequias. Deus já estava vindo ao socorro, Deus já estava mostrando que ele agiria em favor do rei Ezequias, punindo ali o exército assírio com morte, e isso aconteceu. Os irmãos encontram isso no capítulo 19, versículo 35. Meus irmãos, quem confia unicamente no Senhor, encontra o seu amparo. Quem serve unicamente ao Senhor, vai agradar a Deus. Quem permanece, decide permanecer unicamente no Senhor, encontrará todas as ferramentas para lutar contra os desejos que o nosso coração insiste em desejar. Você crê nisso, irmão? Elas são reais na sua vida? Você provavelmente, queria concluir nosso tempo aqui, pensando rapidinho com os irmãos, mas em algumas coisas aqui. Você provavelmente já ouviu algumas mensagens que falavam sobre ser um crente aprovado, sobre de fato fazer aquilo que agrada ao Senhor. Mas a minha proposta hoje para você é que você pense no processo que você precisa trilhar para chegar a essa aprovação. Eu não tenho dúvida que você deseja ser um crente que agrada ao Senhor e que deseja ser aprovado por Deus. Mas ninguém é aprovado sem passar antes por decisões importantes e necessárias, como o rei Ezequias passou. Há necessidade de decisões santas, irmãos. Há necessidade de servir e confiar unicamente ao Senhor. Mas principalmente, se sustente e permaneça nas decisões que você tomou. Meu querido, se de fato você deseja ter a sua vida aprovada por Deus, não abra mão de viver com Ele. Como? Obedeça a palavra. O homem que agrada ao Senhor é aquele que luta para permanecer na sua presença, servindo e confiando unicamente no seu Deus. Amém, irmãos? Vamos ficar em pé, nós vamos orar. E de fato eu queria que você saísse daqui com alvos bem definidos. Eu não conheço o seu coração, eu não conheço as áreas que você
ao entrar aqui, está lutando, travando aí no seu coração. Mas você sabe, principalmente Deus sabe. Eu também creio no desejo do seu coração de ser aprovado. Nós somos servos do Deus vivo. Nós conhecemos o Deus da palavra. Mas peça para Deus coragem para identificar os pecados, os ídolos. Peça ao Senhor que Deus fortaleça a gente nas nossas decisões para retirá-los da nossa vida. Peça para Deus te ajudar a confiar unicamente no Senhor, a servi-lo unicamente, mas principalmente que você saia daqui com decisões bem claras e que você permaneça lutando ao longo da sua semana. As pressões vão vir, irmãos. As oportunidades para não agradar o Senhor vão surgir. Decida permanecer agora. Amém? Fechar os nossos olhos e vamos orar. Pai querido, nós queremos agradecer ao Senhor, Deus. Agradecer ao Senhor porque o Senhor não apenas nos mostra na Tua palavra que é do Teu desejo olhar para a gente e se agradar de nós, que é do Seu desejo nos aprovar, mas o Senhor nos ensina na Sua palavra como, o que devemos fazer como servos para Te agradar, Senhor Deus. Para de fato Te honrar, não apenas por boca, mas pelas nossas ações, pelo nosso testemunhar, pelas nossas convicções, Deus. Às vezes é difícil, Senhor Deus, como homem, como pecador, eu confesso isso, Deus. Porque ainda insistimos em manter áreas do nosso coração, ídolos, Deus, coisas que não podem ser tocadas, e que a gente permite que divida a glória com o Senhor, a honra que deveria ser dada somente ao Senhor. Eu clamo ao Senhor nessa noite, que haja de fato confessar de pecados agora, Senhor Deus. Que as pessoas nessa noite aqui, os meus irmãos, estejam identificando áreas que precisam ser confessadas e abandonadas, Deus. Que os irmãos saiam daqui com um desejo renovado de servir unicamente ao Senhor, Deus. De depositar sua confiança unicamente naquilo que nós já encontramos na Tua palavra, Deus. E que independente dos dias tranquilos que vão vir por causa dessas decisões, ou dias difíceis, que o Senhor nos ajude a permanecer unicamente no Senhor, Deus. Os desafios são grandes, Deus, mas nós cremos que o Senhor está conosco. E o Senhor vai nos auxiliar nesse processo, Deus. Porque o nosso desejo é Te agradar. E o Teu desejo é ser agradado por nós, Deus. Encontre em nós crentes aprovados. Crentes consagrados, homens e mulheres consagrados. Homens e mulheres de fato obedientes à Tua palavra, Deus. Senhor Deus, clamamos ao Senhor também pelas pessoas que não puderam estar aqui nessa noite, Deus. Que o Senhor de alguma forma fale ao coração desses queridos irmãos. Que o Senhor ajude esses queridos irmãos também nas suas lutas diárias, Deus. Lembramos dos enfermos, dos doentes da nossa igreja. Clamamos ao Senhor que o Senhor traga consolo para esses queridos irmãos, para aqueles que em várias áreas ou determinadas áreas estejam lutando, Deus. Traz o Teu consolo, a certeza da Tua presença, Deus. Louvamos ao Senhor pela fidelidade do Senhor com a Tua igreja, Deus querido. Nos ensina, Senhor Deus, a cada dia sermos crentes mais leais ao Senhor, mais fiéis ao Senhor, cumprindo a nossa responsabilidade como servos, trazendo à Tua casa os nossos dízimos, as nossas ofertas, encorajando a vida dos nossos irmãos, levando a Tua palavra aos perdidos. Deus, Senhor, aumenta no nosso coração o desejo de ganhar almas para o Senhor, Pai. Senhor, essa semana não pode ser como todas as anteriores, Deus. Essa semana nós precisamos falar do Teu amor para as pessoas. Nós precisamos convidar pessoas para virem para a Tua casa para Te adorar, Senhor Deus. Nos ajuda nesses desafios, Pai. No demais pedimos que o Senhor nos leve em segurança para os nossos lares, Deus. E que possamos nessa semana continuar lutando e estarmos mais uma vez no final de semana reunidos para continuar Te adorando e Te louvando, enquanto o Senhor ainda não voltar para nos buscar, Deus. No nome santo de Jesus nós oramos e agradecemos ao Senhor. Amém.
Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um de vós, queridos e amados irmãos, hoje e até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem sentar, tem um tempo de oração. Bom, sem querer quebrar o tempo dos irmãos, uma rápida reunião